Olá, pessoal. Essa vai ser um conteúdo um pouco mais teórico em relação ao tipo de estudo, mas aqui tem um pouco de prática. Então, muita atenção, tá? Muito cuidado, tá? Porque nós vamos abordar alguns temas muito importantes para epidemiologia, que é, primeiro, a forma com que os dados eles são apresentados. Para além da coleta dos dados, como que esses dados eles são apresentados, como que a gente pode avaliar esses dados e como que a gente pode eh, descrever ah, esses dados, tá? E eu vou começar com uma frase que está aqui nessa tela, que é que os métodos estatísticos apropriados eles devem ser aplicados de forma correta para produzir resultados com significado prático. Então tenho aqui a placa de entrada de uma cidade hipotética. É a cidade de Numerópolis. Fundação 1900, altitude 500, população 3.600, o total 6.000. Lógico que pode parecer uma ideia um pouco uma brincadeira, mas a gente sabe que a fundação 1900 está relacionado aos anos, a altitude está relacionado a metros e a população é numérica, né? Mas falta a, a descrição de cada uma dessas grandezas. E são grandezas diferentes, são valores diferentes para conceitos diferentes que não podem ser somados. Então, quando a gente observa uma informação em que a gente não sabe direito de onde que essa informação veio, a gente fica preso a algumas informações, né? Sem saber concluir, melhor dizendo, essas informações. E é aí que entra a estatística. E nós vamos ver aqui nesse conteúdo a estatística básica, mas lógico que não vou entrar numa questão de fórmulas ou de todas as fórmulas, mas sim de uma ideia de apresentação desses conceitos, é uma parte mais básica dos cálculos, e a parte da bioestatística que é aplicada para a área da saúde. Enfim, eu sou um pouco pirracento para usar a palavra bioestatística, porque é estatística, né? Só que nós estamos trabalhando com viés biológico, mas é a estatística pura e simples, né? Simples entre aspas, né? Então, para que serve? Ou, na verdade, o que é a estatística? Ela é um conjunto de métodos para planejar experimentos, e aí vem os tipos de estudos, obter dados, organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los, para que a gente possa extrair destes dados as nossas conclusões. Por que a gente estuda estatística? Para a gente quantificar os resultados obtidos no estudo. Então, pobreza atinge 87% dos venezuelanos, diz um estudo da Deutsche Welle em 2018. Para especificar a porcentagem da população na pobreza, os especialistas aplicaram um questionário de 16 páginas e entrevistaram 6.168 famílias em todo o país. Então, essas 6.168 famílias é o 100% da amostra? Então, os 87% são dessas 6.168 famílias. Ou seja, será que essa amostra ela é o suficiente? Será que essa população ela é suficiente? Será que 87% não é um número que pode estar mascarado com o viés da população, que não foi suficiente? E será que um questionário de 16 páginas conseguiu avaliar o nível da pobreza? Fica aí a pergunta. Ou seja, essa é uma informação que foi dada de forma clara? Talvez o título sim, mas o tipo de estudo é variável? Não. Por exemplo,
Observando esses dois métodos aí, ó, a dipirona e o AS, né, o ácido acetil salicílico, né? Qual das duas substâncias, dipirona ou AS, tem um efeito mais rápido no alívio da dor de cabeça em mulheres? Então, esse experimento com 10 voluntários para cada grupo, né? Então, na verdade, repetiu-se, né, as 10 voluntárias em dois grupos. Então, você testou duas drogas nessas 10 voluntárias, tá? E aí você observa que um dado teve uma amplitude maior, outros dados foram mais homogêneos, ou seja, tiveram valores próximos. Então, é uma amostra mais homogênea. Bom, quando faz sentido usar uma amostra muito homogênea e uma amostra muito heterogênea? Depende do desenho do seu estudo. Então, a estatística ela permite lidar com essa variabilidade na tomada de decisões. Por que estudar estatística? Por exemplo, opinião a favor da restrição do consumo de álcool por motorista. Você aí no final do ano que vai pegar um carro aí, ó, vai pra praia, vai, né, pegar micose na praia, vai pegar bicho geográfico na praia, vai pegar água poluída na praia e vai tomar uma cerveja ou uma caipirinha. Saiba que estudando 1.200 motoristas entrevistados em duas cidades, cerca de 80% na cidade 1, né, apresentou o quê? Favorável ao consumo de álcool, na cidade 2, 85%, mas esses valores eles estão representando o quê? Quer dizer que na cidade 1 as pessoas elas são mais favoráveis ao uso do álcool e na cidade do interior 85 são favoráveis ao consumo de álcool porque eles saem do interior e vão curtir férias na praia? Enfim, a estatística ela permite estender as conclusões baseadas em uma pequena parcela para o grupo maior de onde ela veio, com margem de erro pequena e conhecida. Então, na cidade litorânea, se a gente acreditar que 80% das pessoas, né, desses 1.200 motoristas, será que foram 600 e 600, 1.200 em cada cidade? Enfim, 80% dizem ser favoráveis ao consumo de álcool e a margem de erro é de 77 para 83. O mesmo vale para a cidade do interior. Mas vocês observam que a margem de erro para o litoral e para o interior se cruzam, então você pode estabelecer e estender um critério padrão. Por exemplo, a estatística ela permite a quantificação da incerteza na tomada de decisões, o que é feito através do estudo das probabilidades, né? Então você tem uma situação real do paciente onde você sabe que esse paciente está doente. Então partimos da imagem que o paciente ele está de fato doente, o teste deu positivo. Beleza. Aí é o princípio da sensibilidade que eu vou falar para vocês mais à frente. Mas esse indivíduo, eu sei que ele está doente, o teste deu que ele não está doente. E deu um valor contrário. Então ele apresentou um erro. Vamos pensar que esse paciente está sadio. E o teste deu negativo. Beleza, ele está sadio, negativo. É a especificidade. Mas o indivíduo sadio teve o teste positivo, esse teste deu erro. Então, se um paciente ele tem um resultado positivo, qual a probabilidade que ele seja realmente doente? Isso é o teste da sensibilidade, esse é o teste da especificidade. A sensibilidade é positivo estando a pessoa doente, e a sensibilidade é estar positivo estando doente, e a especificidade é estar negativo estando de fato sadio. O que a estatística permite? Quantificar os resultados, lidar com a variabilidade na tomada de decisões, estender as conclusões baseadas em uma pequena parcela para o grupo maior de onde ela veio, com a margem de erro pequena e conhecida, quantificação da incerteza na tomada de decisões, o que é feito por meio dos estudos da probabilidade, e a organização dessa aula, a gente vai ver um pouco, né, a análise descritiva dos dados. Para que ela serve?
para nos ajudar a organizar, apresentar e resumir dados, introduzir conceitos básicos de estatística. Ainda nesse curso, a gente vai ver a probabilidade, que é para quantificação de incerteza, para introdução de conceitos básicos de probabilidade para aplicação prática. E a gente vai aprender a fazer um pouquinho de inferência, né? A gente vai estender esses resultados amostrais para a população de estudo, para a gente quantificar erro de estimação e para introduzir alguns conceitos básicos de inferência. Então, alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é uma população? É um conjunto de unidades que você quer estudar. Por exemplo, habitantes de uma cidade, lotes de comprimidos de uma indústria farmacêutica, plantas de uma espécie. O que é a amostra? É todo o subconjunto dessa unidade. Então, você tem uma população. Quando que essa população ela vai ser suficiente? É uma pergunta. Mas dessa população, você tira uma parcela. A parcela que você tira é a amostra. Por que a gente usa a amostra? Para poupar custo e tempo. Tá? Por exemplo, peso ao nascer. A gente pode trabalhar com a população de todas as crianças que nasceram no dia 1 de outubro de 2025 no Hospital da Beneficência Portuguesa em Valadares. Não sei nem se Valadares tem esse hospital, tá? Tô aqui chutando, tá? Ou então vamos pensar Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte. Suponhamos que da meia-noite do dia 1º até as 11 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 1º de outubro, nasceram 1.000 crianças. Eu poderia estudar todas as 1.000? Poderia. Mas e se eu pegar uma amostra dessas 1.000 pessoas? Tipo, pegar 50 crianças que nasceram e pesar essas 50. Eu posso fazer um valor médio, né, dessa população. Então a amostra é importante para isso. A gente estratifica em amostra para população muito grande. E a gente usa amostra quando a gente tem uma impossibilidade física de examinar toda a população. E a amostra ela tem um comprovado valor científico das informações que são coletadas. Tá? Então a amostra ela é importante por isso. Então a amostra ela tem que ser representativa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma população de 100 pessoas, onde numericamente nessa população eu tenho 70 homens e 30 mulheres, eu tenho uma proporção de 3:7. Tá? Então, a cada 7 homens, eu vou ter 3 mulheres. Então, a minha amostra ela tem que ser representativa. Ela tem que ser 3:7. Se nessa população eu tenho 30 mulheres e 70 homens, e eu uso 10 mulheres e 10 homens, será que ela está sendo representativa no meu universo amostral, na minha população total? Fica aí a questão, tá? Então, a estatística, ela resume a característica da amostra e o parâmetro, ele resume a característica da população. Então, isso é muito importante, tá? Governo Temer tem aprovação de 5% e reprovação de 71%, diz Datafolha. Tá. Índices dos que consideram o governo regular fica em 23%. O Instituto ouviu 2.765 pessoas nos dias 29 e 30 de novembro. Muito bem. Se a população brasileira, em 2017, que salvo engano foi essa pesquisa, estava ali 200 milhões de habitantes, 2.765 pessoas é uma amostra significativa nessa população? Não, porque é um número muito baixo. E eu não posso representar essa amostra para o todo, tá? Por quê? Porque eu preciso saber em quais cidades elas foram feitas, porque as cidades elas têm um viés muito grande, tá? Aqui eu não quero fazer nenhum comentário de espectro político, mas, por exemplo, o Nordeste ele tem uma tendência mais à esquerda, o Sudeste mais à direita. Posso inferir isso. Então, se eu fizer uma pesquisa estudando só o Nordeste
numa cidade específica, com viés específico, e não comparar com a outra, essa informação ela está completamente equivocada, tá? Outro conceito da estatística, o conceito da variável. A variável é uma característica de interesse que é medida ou observada em cada indivíduo da amostra ou da população. Então, por exemplo, peso variável, temperatura corporal, quantidade anual de chuva, número de nascidos vivos, opinião dos clientes sobre a qualidade do serviço prestado, intensidade da dor, tudo isso é uma variável, que são questões que podem ser medidas ou observadas em uma população, tá? As variáveis, e aqui eu preciso que vocês tomem bastante atenção, porque essa é um dos conceitos que mais pega uma pessoa que vai desenvolver um artigo ou criar um artigo, como elas categorizam as variáveis, tá? Então, existem dois tipos de variáveis. As qualitativas e as quantitativas. A variável qualitativa ela é categórica. As quantitativas elas são numéricas. Nas categorias, nas variáveis categóricas qualitativas, nós temos as nominais e as ordinais. As nominais são nomes e não possuem uma ordem. Por exemplo, sexo, tipo sanguíneo, cor do cabelo. Ordinal são subcategorias que possuem uma ordem. Escolaridade, então, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamentais, anos finais, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Escolaridade. Classe social e o estágio da doença. No outro lado, as numéricas, quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas, elas só assumem valores inteiros, tá? E elas podem ser contadas. Número de filhos. Então, por exemplo, sai um estudo lá. A média de filhos da população brasileira é 2,2 filhos. Tá, o que é um 2,2 filhos? Tá? Então, não é uma variável, não descreveu essa variável correta. Porque número de filho é uma variável discreta, é um número absoluto. 1 filho, 2 filhos. 3 filhos. A média de filhos é 2,4 filhos. Então você tem um filho e 2 braços, tá? Então o número de filhos é um valor inteiro. Número de batimentos cardíacos. Então, para variáveis discretas, tá, gente? A gente não faz média, tá? Ou melhor dizendo, nas variáveis discretas, as médias não têm vírgula, tá? Contínua. Elas podem assumir valores numa escala contínua. E aí a gente pode ter valores quebrados, tá? Peso. 10,5 quilos, tá? Então, na média, o peso pode ter uma descrição de casa decimal e ser lido assim, né? Pressão sanguínea, idade, desde que em meses, tá? Então, essas são as variáveis. Anotem essas informações, façam essa distinção entre cada uma, tá? Fica aí a dica. A forma da gente representar os dados, ele depende da variável que os gerou, tá? Então, por exemplo, tabela. A gente usa tanto para variável quali quanto para quantitativa. Nominal e ordinal, discreta e contínua. Gráficos de barra e gráficos de setores. A gente usa gráfico de barra, por exemplo, para qualitativa nominal e ordinal ou para variáveis muito discretas, tá? Gráfico de setores é a mesma coisa. Os histogramas para as variáveis contínuas, tá? Então, pausa o vídeo, faz o resumo, volta naqueles conceitos e vamos agora
para análise descritiva dos dados, tá? Como que a gente resume os dados de uma variável quantitativa? Se são eles números, tá? A gente pode usar dois tipos de medidas. A medida de tendência central, que ela quer identificar o elemento típico do conjunto de dados, e as medidas de variabilidade. Então, o que elas vão fazer? Elas vão quantificar a dispersão dos dados em torno de um único elemento em comum, tá? E uma dessas formas da gente avaliar essas informações é justamente a média aritmética, que é uma medida de tendência central junto com a mediana. Então, essas duas medidas, média e mediana, são medidas de tendência central, porque os valores estão entre todos os valores, ou, entre aspas, no meio de todas as coisas, onde todos os valores da amostra são levados em conta, portanto, valores muito elevados ou reduzidos causam variações significativas na média. Então, a média identifica qual a contribuição típica de cada elemento do conjunto de dados, se todos contribuíssem igualmente. Então, vamos pensar que eu tenho uma medida da circunferência abdominal de 10 pessoas. Os valores estão aí. Como que eu calculo a média? Eu somo todos os valores e divido pelo número de variáveis. Quantas variáveis eu tenho? 10 pessoas. Então eu somo o valor das 10 e divido esse valor desse somatório por 10 e eu tenho o valor da média. A mediana, junto com a média, que são medidas de tendência central, são valores que dividem o conjunto de dados ordenados em duas partes com o mesmo número de observações. Então, peso de recém-nascido. Eu tenho peso de 9 crianças aqui. Como é que nós calculamos a mediana? Nós vamos ordenar os valores de forma crescente, do menor para o maior, e pegarmos o valor do meio. Então, se eu tenho 9 valores, 9 é um número ímpar. Então, eu tenho que pegar o valor do meio, o quinto elemento. 4 para um lado, 4 para o outro lado. A mediana é o valor que está no meio. Mas e se a mediana ela for valores pares? Não tem problema. Eu ordeno do menor para o maior, somo os dois valores do meio e divido por 2 para saber qual é a minha mediana. A moda, tá? Que também, junto com a mediana e a média, são medidas de tendência central, é o valor mais frequente em um conjunto de dados. Então, por exemplo, peso ao nascer. Eu tenho 9 valores. Organizo esses valores do menor para o maior e vejo quantos valores frequentemente se repetem. Aqui, nesse exemplo, nós temos um único valor que se repete, que é o 3,2. Então eu tenho um valor mais frequente. Eu tenho uma moda. Então essa moda, essa amostra é unimodal, tá? Então, nesse caso, unimodal é quando eu tiver um valor, é o que mais se repete, tá, gente? Então eu tenho uma média unimodal. Aqui, na bimodal, os valores 2 e 6 são os que mais se repetem e eles se repetem por igual, por isso bimodal. Uma medida de tendência central amodal, ela não tem valor que se repete mais do que o outro. Então ela dita amodal, tá? Essa é a única medida de tendência central que faz sentido no caso de variáveis qualitativas. Aí é a categoria modal, tá? Quando a moda ela é mais vantajosa em relação à média mediana? É quando a gente está falando de uma pesquisa de opinião, né?
incluindo crianças e adultos, que tamanho de família você acha ideal? Né? Opinião. Né? Então aqui nós temos os valores 3 e 8, ou seja, eu tive cinco pessoas que responderam que a frequência de família ideal são 3 pessoas. E eu tive também a mesma coisa para o 8. Então eu digo que essa moda ela é bimodal, porque o 3 e o 8 eles se repetiram igualmente. Tá certo? Bom, a amplitude é a diferença entre os valores máximos e mínimos, tá? Então, por exemplo, você tem a balança 1, o valor mínimo de pesagem foi 945 gramas e o valor máximo foi 1040 gramas. A balança 2 teve o peso mínimo de 895 e o máximo de 1095. Qual das duas está melhor calibrada? Nós vamos calcular a amplitude e ver qual que variou menos. Então nós vamos pegar o valor máximo menos o mínimo. Então a gente calcula a amplitude, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma amostra de dados ali, ó. 1 e 9. Eu tenho a amostra 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que a amplitude das duas amostras foi 1. Então é o máximo menos o mínimo, tá? E que nessa hipótese aqui, qual amplitude ela é melhor, né? Percebam que a amplitude ela considera os valores extremos. E ela pode não representar bem uma situação verdadeira, se essa amostra ela não for muito bem trabalhada. Como é que a gente mede a incerteza da ocorrência de um evento? Tá? Diante de um teste positivo, qual que é a certeza da presença da doença? E se o resultado do teste é negativo, qual a chance do indivíduo não estar doente? Tá? Uma das maneiras de lidar com a incerteza acerca de um evento é expressá-la em números, ou seja, quantificando a incerteza. Tá? Então, a probabilidade ela serve para isso. Ela serve para quantificar a incerteza. Ela serve para quantificar fenômenos aleatórios. Tipo, vai chover amanhã? Quantos bebês nos próximos 10 recém-nascidos precisarão de cuidados na UTI neonatal? Qual será o tamanho da ninhada de uma fêmea felina da raça siamesa? Se nascerem 6 gatinhos, quantos vão sobreviver? Então a probabilidade trabalha com isso. Tá? Lembrem-se que as probabilidades sempre serão iguais a 1, tá? Esse 1 é o nosso 100%, então ela pode estar para 0,1 para 1, ou 1%, ou 10%, quando a gente estiver falando de 100%, tá? Então são só mesmo troca de valores, tá? O meu 1 pode ser meu 100%. Então, quanto maior a probabilidade de evento, menor a incerteza a respeito dele. Então, cada vez mais a gente busca tratamentos que sejam mais eficazes, justamente porque a gente está dizendo que a probabilidade de 99,9% de um teste funcionar significa que eu tenho 0,01 de incerteza dele errar, tá? Então, voltando àquele exemplo, né, que foi dado para vocês lá atrás, né? A qualidade de um teste diagnóstico, por exemplo, a capacidade dele determinar o verdadeiro valor do que está sendo medido. A gente usa um teste padrão ouro, né? Então, o indivíduo está doente e o teste deu positivo? Ok, é a sensibilidade. O indivíduo está sadio e deu negativo? É a especificidade. Se o indivíduo está doente e deu negativo, ou se o indivíduo está sadio e deu positivo, o teste tem erro. Então, as medidas de probabilidade, elas buscam também medir muito dessa acurácia, tá? Então, a qualidade de um teste diagnóstico, a gente pode dar a qualidade intrínseca, que é a sensibilidade e a especificidade, que nós vamos ver agora, e a qualidade do diagnóstico baseado em associação com um teste, para testar se aquela metodologia ela é mais preditivamente positiva ou preditivamente negativa, ou seja, o valor de predição positiva ele está relacionando a sua sensibilidade e a predição negativa ela está buscando a especificidade. Então, sensibilidade é isso. É a probabilidade do teste ser positivo, dado que o indivíduo está doente. Ou seja, a sensibilidade de um teste diagnóstico
ele corresponde ao percentual de resultados positivos dentre as pessoas que têm uma determinada doença ou condição clínica, ok? Já a especificidade é a probabilidade do teste ser negativo, dado que o indivíduo não está doente. Isto é, a capacidade do mesmo teste ser negativo nos indivíduos que não apresentam a doença que está sendo investigada. Então, vamos lá. E aqui eu peço a vocês muito cuidado, tá? Um exemplo prático em que esses dois indivíduos, o Linde e o Singerman, eles estudaram a qualidade da tomografia computadorizada para o diagnóstico de metástase de carcinoma de fígado, tá? Então, olha que interessante. Eu separei a amostra em dois universos. Metástase de carcinoma hepático. Presente e ausente. Então, se nós seguirmos a linha do presente, lá na metástase de carcinoma, eu sei que 67 pessoas, elas têm metástase de carcinoma hepático. Eu sei que elas têm. Isso já foi validado e comprovado. E eu sei que 83 pessoas não têm metástase de carcinoma hepático. Tudo bem até aqui? Então vai seguindo, pausando o vídeo. E aí eu vou pegar a tomografia computadorizada e eu quero testar essa tomografia computadorizada enquanto teste funcional. Se ele é bom ou não para isso. Se ele é um teste mais sensível, ou seja, se ele vai dar mais positivo para a pessoa positiva, ou se ele é um teste mais específico que vai dar negativo na pessoa estando de fato negativo. Olha que interessante. 67 pessoas têm metástase de carcinoma. Essas 67 pessoas fizeram a tomografia computadorizada. E ela acusou positivo em 52. Então, das 67 positivas, verdadeiramente positivas, a tomografia confirmou em 52. Mas em 15, das pessoas que têm metástase de carcinoma hepático, que são 67, o teste falou assim, não, você não tem. E aí, eu tenho o inverso dessa conta. 83 pessoas, segue a linha do 83. Elas não têm metástase. Dessas 83 pessoas que eu sei que não têm metástase, que fizeram também a tomografia como um teste para diagnóstico, para padrão ouro de diagnóstico, ela deu negativo em 74, ou seja, ela confirmou. Então, de 83 pessoas que eu sei que não tem metástase, a tomografia falou, realmente, 74 dessas 83 não tem. Mas ela deu positiva em 9. Ela falou assim, não, realmente, você está falando que ela não tem, mas ela tem sim, tá aqui. E aí vem um detalhe. Olha que interessante. Se nós fizermos uma conta para a sensibilidade e uma conta da especificidade, eu tenho que levar para a sensibilidade resultados positivos nas pessoas positivas. Quantas pessoas eu sei que tem um carcinoma, a metástase de carcinoma hepático? 67. Quantas a tomografia deu positiva nas que verdadeiramente são positivas? 52. Então é 52 em 67. E a especificidade? É a chance do teste dar negativo nas pessoas que verdadeiramente estão negativas. Quantas pessoas eu sei que não tem metástase de carcinoma hepático? 83. Em quantas que fizeram a tomografia computadorizada, estando verdadeiramente negativas, ele deu negativo? Em 74. Então eu posso dizer que a sensibilidade do teste ele é 77,6 e a especificidade é 82,9. Ou seja, se um indivíduo está doente, a probabilidade do teste indicar esta condição é de 77,6%. E é aí, graças a essa noção da sensibilidade e da especificidade,
que eu sei avaliar um teste diagnóstico baseado nos valores de predição positiva, ou seja, positivo para doente, sensibilidade, e para os valores de predição negativa, negativo para sadio, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Deixa o like, compartilha, curta e deixa os comentários caso tenha alguma dúvida, caso tenha uma proposta de um novo vídeo, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.